Esquece se foi 4, se foi 1, se foi 2. Vamos tentar pensar no que você apresentou. E você tem também algo que estava faltando no time de Sampaoli. Você contrata o Sampaoli, você quer um time assim, que a bola seja sua, que você seja intenso, vertical, agressivo e não negocie. Quem vai mandar no jogo é você. Você teve isso ontem. O questionamento da vitória do Santos era esse. Teve posse, circulou, você tomou 2 gols do Santos. Você acelerou só na hora que você quis. Então, você dialogou com muita coisa que remete a um bom momento do Flamengo. E aí você está começando a ficar numa fase mais aguda. E a fase mais aguda, a gente precisa entender. O trabalho do Sampaoli ele começa a ter em 2 meses. Não adianta achar que em abril o trabalho dele é bater no teto. A tendência de um crescimento. E aí, galera, bem-vindo ao canal. Vamos ver aqui a análise do jogo do Flamengo, né, da goleada do Flamengo. O que é que os comentaristas analisaram em relação ao Flamengo e ao trabalho de Jorge Sampaoli e também da chegada do reforço do Flamengo. Mas antes de começar, vamos ver só aqui algo que o Flamengo acabou de conseguir no jogo de ontem. De acordo com o site Coluna do Fla, o Flamengo ultrapassou a América do México e se tornou o maior recordista de gols marcados na história da Libertadores, né, consecutivo. No caso, o Flamengo conseguiu 26 vitórias, 26 gols seguidos, conseguiu marcar gol em 26 partidas consecutivas na história da Libertadores. E é novo por aqui, não esqueça de deixar o like, tá certo? Se inscrever no canal. Créditos da SPN Brasil, o link vai estar na descrição. Vamos pro vídeo. Característica, né? E é legítimo, porque o que o torcedor do Flamengo viveu em 2019, eu não sei quando alguma torcida, ou a própria do Flamengo, vai viver novamente no futebol brasileiro. E não é nem a questão do Palmeiras que ganha muita coisa, mas é o ano mágico, o futebol que se desenvolveu e o atropelo que foi. Então, a todo momento, esse torcedor para, ele olha para trás, a baliza é sempre aquela referência de 2019. E ontem, quando ele vê o Bruno acelerando, esticando, gerando o jogo, gol, e quando ele vê o Felipe Luiz ontem muito bem, quando ele vê o time se acertando, o Everton caindo para um lado, o Bruno caindo para o outro com a Arrascaeta. Ontem foram muitos elementos, não adianta você querer tirar isso da cabeça do torcedor. E quem vai regular a empolgação ou não é a gente, é o torcedor. Então ontem ele começou a ver um time que, do meio para frente, uma movimentação constante. A defesa do Alca batendo cabeça. Um jogo aproximado de pé em pé, de você tendo a bola e dominando o jogo com a bola no pé. Você sofria, concedia chance atrás de chance para o adversário. Fosse o Santos, fosse o Fluminense, você concedendo chance, sofrendo. Você não finalizava. Ontem você finaliza. Ontem você é senhor do jogo. Ah, mas era o Alcas. E quantos times fracos o Flamengo se complicou recentemente? Exatamente. Então, assim, esse torcedor começou a ter algumas sinalizações, eu entendo. Eu acho legítimo hoje ele acordar um pouco mais daquela do... Olha, a questão era física. Já não foi tão física ontem. O Bruno voltou. Você está quase um ano esperando uma atuação dessa do Bruno, independentemente do gol que ele fez no último minuto, na outra partida. Ontem foi uma atuação do Bruno Henrique. Do primeiro ao último minuto que ele esteve em campo, foi uma grande atuação dele. Não foi o lampejo, não foi um pique que ele deu, depois ele sentiu. Ontem o Bruno jogou uma partida. Ontem o Bruno foi determinante para uma partida. Então é muita coisa que vai dialogando com um resgate ali. O Breyer falou ontem de um déjà vu. Então é muita coisa que vai mexendo ali com o torcedor. E isso, querendo ou não, impacta também o seu ambiente. Sim. Esse grupo, em algum momento, o Capita pode falar melhor, ele teve lá. Em algum momento você para, você se questiona. Aí você volta e retoma aquilo ali. O Felipe Luiz, o debate há algumas semanas, o Felipe já tem que começar uma transição para fora do campo. Pô, a partida do Felipe Luiz ontem é uma senhora partida. Você, às vezes, fica um pouco ofuscado pelo Vitor Hugo, e é mais um jovem surgindo, isso mexe com o torcedor, isso dá confiança. A partida do Vitor Hugo, a partida do Bruno, o Pedro aparecendo de novo. Agora, a partida do Felipe Luiz ontem, ela representa muita coisa. O Bruno, né? Ela representa muita coisa de saída de bola, de composição, de articulação por meio, por dentro. Então, cara, é muito elemento ali que vai te pegando, que vai te remetendo a algo bom lá de trás, que isso mexe com os caras também. Então, acho que vai além do 4-0 pro Alcas. Esquece o Alcas, esquece se foi 4, se foi 1, se foi 2. Vamos tentar pensar no que você apresentou. E você tem também algo que estava faltando no time de Sampaoli. Você contrata o Sampaoli, você quer um time assim, que a bola seja sua, que você seja intenso, vertical, agressivo e não negocie. Quem vai mandar no jogo é você. Você teve isso ontem. O questionamento da vitória do Santos era esse. Teve posse, circulou, você tomou 2 gols do Santos. Você acelerou só na hora que você quis. Então, você dialogou com muita coisa que remete a um bom momento do Flamengo. E aí você está começando a ficar numa fase mais aguda. E a fase mais aguda, a gente precisa entender. O trabalho de Sampaoli ele começa a ter em 2 meses. Não adianta achar que em abril o trabalho dele é bater no teto. A tendência de um crescimento. Você apresenta uma evolução. É só pelo jogo só pelo jogo do Alcas? Não. Mas pelo que o Sampaoli pode te dar, pelo que o time apresenta de elemento ontem, pelos reforços que podem chegar, tem muita coisa que pode encaixar. Mas sabe, Pedrão, o que gerou uma certa frustração? Vou passar a bola pro Fábio, que você levantou uma bola boa aí que eu queria tocar para ele também. Assim, o problema é que o Sampaoli, nesse caminho, ele deu demonstrações de um nível
que a gente... Você mesmo aí falou, o jogo contra o Fluminense. Opa, agora vai. Meu Deus, olha isso. Aí no jogo seguinte, era totalmente o inverso. Achar um equilíbrio. Né? Aí daqui a pouco vem outro jogo e fala, "Não, agora vai." Aí em outro jogo, era totalmente o inverso. Então, assim, o problema é você ver o crescimento assim, né? Não, tinham picos, pum, pá, pum, pá. E aí você fala, meu, o que é? Tanto é que a gente tá falando agora. É esse Flamengo? É o Flamengo de ontem? Eu acho que a postura né? que oscila. O Capita pode até falar melhor então. sobre isso. E eu queria saber, até pegando o gancho do que falou o Pedro, assim, ontem o Sampaoli, aliás, o Bruno Henrique ontem falou sobre a questão da velocidade, né? Que ele falou, ó, em 2019 cheguei a atingir 38, né, no pique ali, ontem 35. Ele é muito rápido. Falou, muito cara, rápido. tá próximo ali de 19, olha que É loucura. absurdo. Um cara, o Sampaoli falou sobre fome ontem, né? Apetite. São jogadores que já ganharam muito, conquistaram muito e meio que tem que manter esse apetite em dia, né? Porque, o Bruno Henrique, ele tá com essa fome. O homem tá doido por um prato de comida. Ele tá desesperado. Ele quer jogar, ele tá querendo, sabe, tirar todo o atraso desse ano que ele não jogou. Um cara assim... Contagia o resto. Se tiver alguém meio assim, olha o Bruno Henrique, vai, ajuda nesse ponto também? É o exemplo na atitude, não na palavra, né, William? Então, assim, você vê os jogadores ali dentro muito mais do que a gente, né? Porque estão no dia a dia e vem o sofrimento de um companheiro. E aí, quando você vê que o cara tá tão interessado, um vencedor também, como outros que estão ali, né? O Gabigol, o Arrascaeta, o Everton Ribeiro, eu acho que tem uma mobilização, sim, sabe? Pode ser o Bruno Henrique pode ser esse cara que, se em algum momento, alguns jogadores, né? Perderem um pouquinho isso, e eu não acredito, caiu aqui. E eu não acredito... O pessoal vai dar um jeito aí, pode deixar. Mas pode ser algo que mobilize também a esses atletas, né? E assim, mais uma vez pontuando do Bruno, ele participou de várias questões do jogo ontem, né? Então, assim, com o Felipe Luiz, ele funciona até mais, porque o Felipe Luiz tem a sua preocupação defensiva, posicionamento, de se armar o jogo um pouco mais por dentro, e aí dá todo um espaço para o Bruno Henrique usar pela esquerda, usar o confronto mano a mano, usar a velocidade. Eu acho que a leitura do gol, o gol que ele faz, a leitura que ele tem, eu conseguir os objetivos que o Flamengo tem, que são muito grandes. É o seguinte, parem as máquinas, porque Luiz Castro não é mais o treinador do Botafogo. Isso. Ainda é até 11 horas da noite, né? É verdade. Tem o jogo hoje. E aí, galera, o que vocês acharam dos comentários do jornalista da SPN? Vocês concordam com ele em relação ao Bruno Henrique? Antes de concluir, só passar aqui que o negócio entre Alan, né, Flamengo e Atlético Mineiro, acabou dando certo. Só a questão de um detalhezinho para poder já anunciar já. Estão resolvendo só a questão lá da taxazinha que paga para quem foi o revelador do atleta, mas essas outras pendências já estão tudo ok. Falta só assinar o contrato e o Flamengo apresentar, tá certo? E é novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, tá certo? Créditos da SPN, link na descrição. Valeu.